Fala galera, estou aqui de volta, dia 15/7/2024. Estou aqui após uma vitória importantíssima do Vila Nova contra o Avaí. Vitória esta que nos colocou de forma momentânea na liderança do campeonato. A gente tem que aguardar o jogo do Santos e Ituano. E a depender da situação, né, do resultado, a gente ou permanece ou vai para a segunda colocação. Mas, de qualquer forma, é muito bom dormir na liderança, né? Quando a gente olha ali a tabela e vê o Vila em primeiro lugar, dá satisfação enquanto torcedor. E agora, vamos comentar um pouquinho do jogo de ontem. Eu achei o Vila muito frio no início da partida, time muito apagado. Me lembrou muito o jogo passado contra o Amazonas. Momento em que o Vila iniciou a partida de forma a 5 por hora. O time não conseguia produzir. E ontem foi a mesma situação. Com a diferença de que o Vila não conseguiu, durante a primeira etapa toda, se reencontrar na partida. Já contra o Amazonas, o Vila conseguiu, a parte da metade do jogo ali, né? Ter um equilíbrio. Jogar um pouco. Contra o Avaí ontem, não. O Vila foi totalmente dominado na primeira parte do jogo, do primeiro tempo. O Avaí produziu muito mais que o Vila. Inclusive, não entrando na questão do mérito do pênalti, o Avaí poderia ter feito o segundo gol e ali ter sacramentado uma história de jogo diferente da qual a gente viu ontem. Eu acho que isso passa principalmente pelo meio campo do Vila. O meio campo do Vila no primeiro tempo foi inexistente. O João Lucas, que tinha a função de criar jogadas, infelizmente não estava numa tarde boa, e com isso o time ficou muito prejudicado. Isso não significa necessariamente que foi só o João Lucas que teve uma contribuição para o mau desempenho da equipe na primeira parte, no primeiro tempo. Mas a função dele no jogo é muito importante. E quando a gente olha o desempenho do Naninho no segundo tempo, a gente consegue ver a diferença que um jogador pode fazer. Essa mudança não se deu exclusivamente por conta da entrada do Naninho, porque o Arilson, volante, entrou muito bem na partida e contribuiu demais para uma performance razoável do Vila no segundo jogo, ou no segundo tempo. Mas eu creio que basicamente o primeiro tempo foi isso. Um Avaí forte, um Avaí melhor preparado para uma decisão, né? O Vila, a depender do resultado, poderia ter saído do G4 ontem, porque o Avaí era um concorrente direto. Hoje o Vila conseguiu abrir 4 pontos, estava 1 ponto inicialmente do Avaí. Então, creio que o Avaí entrou melhor na partida. E aí conseguiu ter as melhores ações no primeiro tempo. E saiu vitorioso. Agora, no segundo tempo, a gente tem que citar alguns fatos. Já citei 2 desses, que são a entrada do Maninho e depois a entrada do Arilson. Deu uma dinâmica totalmente diferente no jogo. O Vila começou a se reconhecer como um time que precisava do resultado e que, por estar jogando dentro de sua casa, deveria fazer valer o mando de campo. E isso, naquele momento ali do jogo, pelo menos significava que a gente teria que pelo menos empatar. Mas enfim, além da entrada desses 2 jogadores, Naninho
e Arilson, eu queria destacar quem os colocou, que é o Luizinho. O Luizinho ele tem tido uma leitura de jogo muito importante nos jogos. Ele consegue antecipar algumas situações e com isso colocar os jogadores adequados. E ele não tem uma inflexibilidade, por exemplo, tinha o Claudinei no ano passado. Ele consegue fazer um rodízio na equipe, trocar, colocar peças novas na equipe, novas no sentido de que se você não rendeu nesse jogo, no próximo já é outro. E vem sendo assim durante essa Série B, né? O Naninho não consegue fixar, até mesmo porque é um pouco inconsistente. Então entra o João Lucas. O João Lucas não consegue performar, e entra o Naninho como titular. Isso já aconteceu algumas vezes nessa Série B e eu vejo como positivo, porque não deixa a equipe ter algum jogador da equipe ter uma segurança, né, que possa atrapalhar, né? É uma forma que ele faz com que as pessoas, que os jogadores tenham uma atenção maior ao seu desempenho. Então, assim, ele conseguiu colocar 2 jogadores que mudaram a história da partida. E aí me agradou muito o Arilson, a forma que ele entrou, né, no jogo, muito ligado. Assim como o Cristiano, ele tem uma visão de jogo muito boa, ele consegue fazer variações de passe, fazer ligações diretas, e isso com muita qualidade. Também vi que ele tem uma boa... ele é um bom marcador, ele desarma, ele intercepta, ele está bem posicionado, isso é importante como volante. Creio que ele vai brigar pela titularidade. Aí vamos ver se ele consegue ganhar essa vaga do Ralf, porque, na minha opinião, o Cristiano é o melhor jogador do Vila Nova atualmente e muito difícil desbancá-lo. Bom, e aí com essas entradas desses jogadores, a gente conseguiu ver um Vila Nova mais imponente, o Vila Nova que produzia muito, e assim, é bom ponderar que o Avaí ele também não se eximiu do jogo, continuou mantendo uma postura muito... Eu, se fosse o Avaí, eu gostava de muito do posicionamento, né? Por mais que saiu derrotado da partida, o Avaí manteve uma postura muito interessante, porque foi uma equipe valente, foi uma equipe que, inclusive, teve... se fosse um resultado... Se futebol fosse justiça, o Avaí não mereceria ter perdido. Ao contrário, o Avaí, no mínimo, um empate, porque foi uma equipe muito inteligente a forma com que jogou o Avaí. O Avaí, inclusive, depois que o Vila empatou o jogo, o Avaí teve uma bola na trave, faltou calma pro jogador, acho que o Cassiano, não me lembro o nome do jogador do Avaí, para finalizar. Então o Avaí ele teve boas oportunidades, inclusive para matar o jogo, né, ou para dar uma história diferente do jogo, principalmente quando estava 1-1 aquela bola no travessão. Ali eu quase morri do coração, porque eu achei que o Avaí ia fazer o gol. Bom, basicamente assim, foi uma vitória que o Vila, contra um grande adversário, isso que é importante, né? Por mais que talvez o resultado mais justo era o empate, o Vila demonstra um poder, um brilho muito importante, né, durante a Série B, que é ganhar, mesmo que eventualmente não mereça. E ontem foi basicamente isso, quando a gente analisa, por exemplo, os números do jogo. Mas enfim. Então, pontos que eu queria destacar. Gostei do Elias, não porque fez o gol, mas teve uma boa participação no jogo. Ele conseguia fazer muito bem a função dele de lateral ali. Um jogador que desce, né, ofensivamente, ele tem um bom desempenho. Defensivamente está começando a acertar, assim como a zaga toda. E aí não tem como falar, né? Não tem como não falar do golaço dele. Golaço, pegou muito bem na bola. O Naninho virou o jogo. Teve uma participação direta, né? No lance do jogo, do gol. E aí o Elias teve uma felicidade tremenda de chutar a bola e ter marcado o gol. Depois disso, o Urso, né,
ele entra no jogo, o Luizinho coloca o Emerson Urso, não teve um desempenho determinante para alguma coisa no jogo, ele apenas teve mesmo a disposição, né? Ele correu, brigou bastante, mas não teve nada de diferente assim ontem no jogo. E aí eu basicamente já estava conformado com o empate, embora eu nunca perco as esperanças, né, vendo os jogos do Vila, especialmente porque nessa edição da Série B o Vila já por outras 3 vezes já tinha feito gol no final, e aí consequentemente conseguido a vitória, e ontem não foi diferente. Um contra-ataque ali puxado pelo Naninho, inclusive, ele serve muito bem o Alisson, uma bola na medida, uma bola não muito na frente, não muito atrás, aquela bola que ele só precisou ajeitar para fazer o cruzamento, ele realiza o cruzamento e aí o homem, Henrique Almeida, faz o gol. Um gol muito importante, um gol muito bonito, diga-se por passagem, que coloca o Vila Nova na liderança. O Henrique ele já tem sido muito importante para o Vila esse ano, por mais que houvesse desconfiança por parte da torcida, por parte da imprensa, ele veio. Acho que o Henrique até foi colocado o Vila tentou fazer algum tipo de negociação com ele, principalmente diante do mau desempenho do Campeonato Goiano. E agora ele vem correspondendo àquilo que a gente espera de um centroavante que vista a camisa do Vila. Um centroavante que faça, se não faça gols, tem uma contribuição importante. E ele vem tendo essa contribuição importante. E eu não falo só pelos gols, se a gente observar o Henrique, ele tem jogando com muita raça, muita disposição. Ele se posiciona muito bem enquanto centroavante, ele tem uma leitura muito boa do jogo, ele tem feito a parede, né, essa função de dominar a bola, proteger a bola do zagueiro, assim, né, dar uma opção para o companheiro, ou criar uma opção para o companheiro. Ele vem fazendo muito bem. Então, assim, o Henrique ele realmente tem sido muito importante para o Vila, né? E esse acaba que é importante para contagiar os demais companheiros de equipe. Que acaba que essa energia, na minha opinião, acaba influenciando, acaba sendo incorporada pelos demais. O Henrique já tinha errado uma oportunidade pouco antes, que ele teve uma bola até um pouco clara para ter feito o gol, só que ele bateu em cima do zagueiro, mas realmente ele vem demonstrando uma resiliência durante os jogos, porque ele praticamente, ontem ele jogou o jogo todo, ele vem jogando muito tempo, né? E dá pra ver que, assim, que ele não para, ele corre demais. Isso como torcedor, é muito gratificante ver um jogador como o Henrique, né? Que vem se entregando demais. Mas é isso, galera. Agora a gente vai esperar a rodada acabar para ver se a gente dorme na liderança ou não. Mas, de qualquer forma, na 16ª rodada, nós vamos ter talvez o maior jogo dessa edição da Série B. Vila Nova e Santos. No Oba, quinta-feira, às 8 horas. É um jogo muito importante na história do Vila. O Vila que, infelizmente, sofreu muito por gestões, por pessoas que passaram no clube. E o Vila não teve grandes oportunidades de enfrentar os maiores clubes do país. E o Vila, quinta-feira, vai ter talvez, na minha opinião, acho que é o maior time que eu vejo o Vila jogar contra, né, o Santos. Então, um jogo muito importante, não só pelo fato de ser contra o Santos, mas independentemente do resultado do Santos, da equipe paulista, hoje, contra o Ituano, o Vila ou fica no primeiro ou segundo. E no jogo seguinte significa que, a depender do resultado, que primeiro e segundo colocados vão se enfrentar. Interessante isso, né? Então, seria para mim o maior jogo da edição dessa Série B. Obviamente, muito cedo, estamos na 10ª rodada, muitos jogos
vão acontecer, outros cenários vão estar construídos, vão estar postos. A rodada, né, as rodadas futuras podem significar outros cenários, podem valer outras coisas, então é cedo, mas eu já consigo vislumbrar, assim, não, talvez seja o jogo mais atrativo dessa edição, né? Pelo momento das duas equipes, pelo fato do Villa jogar em casa, o Villa de 8 jogos dentro do Oba venceu 7, o Santos, salvo engano, é um dos melhores, né, visitantes, não sei, deixa eu conferir aqui, mas pelos momentos das equipes, né, eu vejo, enfim, não vou conseguir agora dar essa informação, mas pelo momento das equipes, vejo que talvez seja o principal jogo da Série B. Então é isso, galera. Torcida do Villa compra ingresso. Quinta-feira, com certeza, vai estar lotado. E esses ingressos vão acabar o quanto antes. Então fica ligado aí. Preço justo, na minha opinião. R$40 a meia, né? Camisa do Villa você tem direito a meia. Então, vamos lá prestigiar nosso Tigrão. Chance também de contribuir financeiramente pro clube. E talvez aí fazer história, né? Estou confiante para o jogo de quinta-feira. Beleza? É isso, galera. Valeu!